Boa noite, meus irmãos, sejam todos Boa bem-vindos. noite. Sejam todos bem-vindos à exposição doutrinária da noite de hoje, do Centro Espírita Seara de Jesus. Vamos, neste instante, unir os nossos pensamentos através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Na noite de hoje, nós vamos receber o nosso irmão Felipe Mascarenhas. Ele é trabalhador do Centro Espírita Leão Denis, de Porto Alegre, e também colaborador da Fundação Espírita do Rio Grande do Sul. O tema da noite é as perguntas de Jesus. Vamos vibrar para que ele transmita tudo que ele preparou para nós com muito carinho. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma grande alegria poder estar aqui hoje e compartilhar com vocês todos, aí de Criciúma e com todo mundo que está nos acompanhando pela internet. Faço votos de que em breve possa estar aí mais uma vez aí presente em Criciúma para conhecer, no caso, o Seara de Jesus, mas mais uma vez em Criciúma. Será uma grande alegria tão logo seja possível. E escolhemos para a nossa reflexão da noite de hoje esse tema que é um tema muito caro ao nosso coração, porque refletir sobre Jesus, sobre as suas lições, sobre os seus ensinos, é algo que nós vamos buscar ainda por milênios e milênios. A lição do Evangelho se engrandece, se aprofunda e é desafio constante para a nossa trajetória de espíritos imortais. Se nós vemos na codificação espírita, por exemplo, especialmente em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec formulando perguntas, formulando questionamentos à espiritualidade superior, às potências espirituais do alto. Quando nós corremos os nossos olhos pelo Evangelho e vamos acompanhando a trajetória de Jesus, o divino amigo e mestre, nós vamos encontrando o próprio céu, o próprio mestre, o Cristo, por vezes, endereçando perguntas a cada um de nós. E, por vezes, muitos de nós, através dos séculos que temos atravessado nas nossas várias reencarnações, tivemos experiências anteriores com o Evangelho, com a lição de Jesus. Mas, em muitas delas, quem sabe, muitos de nós tenhamos tido uma experiência com Jesus buscando transformações e revoluções exteriores. Revoluções que se dariam fora de nós, impondo a nossa fé, querendo impor ao mundo uma transformação, uma revolução. E, no entanto, o convite na noite de hoje, ao olharmos algumas das lições que separamos aqui, é para que nós tomemos Jesus como um guia, como a própria doutrina espírita nos propõe, Jesus como sendo esse modelo, esse guia de todos nós a ser seguido, a ser buscado. A proposta hoje é para que nós tomemos Jesus por esse guia a nos conduzir por uma viagem ao interior de nós mesmos. Muito mais do que olhar para fora, que nós possamos buscar nas lições de Jesus um olhar para dentro de nós. E quando nós nos detemos ao ler o Evangelho e vamos observando alguns momentos em que Jesus endereça essas perguntas a cada um de nós, como quem busca extrair do ser aquilo que há dentro dele, como quem sonda
ouvi há pouco a música de abertura aqui, né, na nossa ambientação, no nosso momento de sintonia com a espiritualidade na música, ouvíamos a música Aos Pés do Monte, Tua Palavra Me Sonda. Jesus aqui, quando faz perguntas, é como ele sondando o nosso íntimo, esperando a resposta. É como o alto, a espiritualidade superior, o próprio Cristo, mestre, indo em busca da criatura e aguardando o seu movimento na direção dele. E muitas das perguntas, selecionamos algumas aqui para servir de caminho nessa nossa trajetória da noite de hoje. Muitas dessas perguntas são extremamente simples e aparentemente têm uma resposta muito óbvia. Mas muitas vezes nós esquecemos do óbvio. Nós esquecemos da simplicidade e complicamos situações. Então, por vezes, é preciso relembrar o óbvio. A própria mensagem de Jesus, na sua simplicidade e pureza, que foi deturpada ao longo dos séculos. Então, os espíritos superiores voltam, vêm à humanidade e restauram a sua lição na sua simplicidade e pureza. Vamos nessa? Opa, bati aqui. Vamos fazer essa viagem? Vamos fazer algumas reflexões, como se nós agora segurássemos na mão do Cristo para empreender essa jornada? Vamos? Separei aqui uma primeira pergunta para a nossa reflexão de hoje. Ela aparece no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 9. É um momento em que Jesus está caminhando, se aproxima de um homem que atravessava uma profunda enfermidade e hoje, segundo o entendimento espírita, nós poderíamos dizer que ele apresentava uma profunda obsessão, uma problemática obsessiva muito intensa. É a passagem que fica conhecida com o título de O Endemoniado Gerazeno. E ao se aproximar daquele homem que manifestava diferentes circunstâncias, diferentes estados de humor, muitas vezes influenciado por diferentes seres, espiritualidade, ou por vezes dentro do seu interior mesmo, com muitas dualidades, Jesus olha para ele e endereça uma pergunta que transcende o contexto do Evangelho, que transcende o espaço-tempo, atravessa os séculos e chega a hoje, 2020, para cada um de nós. Qual é o teu nome? Ora, eu disse que seriam perguntas muito simples. Parece tão óbvio, não parece? É uma das perguntas mais corriqueiras. Quando conhecemos alguém, qual é o seu nome? O que é que você responde quando alguém te pergunta qual é o seu nome? Bem, uma coisa é o nosso diálogo corriqueiro, quando nós estamos falando aqui no nosso dia a dia, e ouvimos essa pergunta e respondemos, muito sem pensar, diretamente. Eu sou Felipe Mascarenhas. Eu moro em Porto Alegre, né? Todo esse arcabouço, esse contexto da minha atual reencarnação, eu respondo. Relações públicas, né? Trabalhador espírita, ali buscando se melhorar. Mas a pergunta é do Cristo. E quando é Jesus que faz a pergunta, ela é para o Espírito. É como quem busca extrair do ser se ele tem consciência profunda do que realmente é. Será que nós estamos na Terra hoje com a consciência de qual é o nosso nome, de quem nós somos? Ou quando respondemos apenas pensando na casca? Nessa atual reencarnação, ali havia uma pessoa que estava extremamente perturbada sob a influência de diferentes ideias, de diferentes seres que o transtornavam. Mas nós podemos pensar que nós somos espíritos através
de uma jornada evolutiva, já passamos por várias reencarnações, trazendo várias personalidades, e hoje chegamos aqui, somos o resultado dessas várias experiências, mas somos espíritos. Será que nós já pensamos como espíritos? Será que nós agimos, nos movemos no mundo tal qual essa consciência profunda de sermos espíritos? Ou ainda nos movemos no mundo de forma materialista? Sabemos até da mortal, da espiritualidade, mas não paramos muito para pensar. Agimos no nosso cotidiano sob a influência de ideias perturbadoras, de pensamentos negativos, de hábitos do ontem, de reencarnações passadas que afloram em nós em determinadas circunstâncias, em determinados momentos da vida. E aí nos deixamos, nos perdemos de quem somos, quem sou, quem é, qual é o teu nome. A proposta da doutrina espírita é nos reconhecermos integralmente como seres espirituais nessa trajetória. Assumirmos a responsabilidade que nos cabe na reencarnação, no mundo, na transformação de nós mesmos, reconhecendo as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas compreendendo o trabalho que nos cabe fazer na transformação de nós mesmos. É uma grande jornada, é um grande desafio, mas é preciso ouvir a pergunta de Jesus: qual é o teu nome? Quem tu és? Reconhece-te como espírito. E, em reconhecendo-nos com essa realidade, em nos identificando com essa profunda essência de seres espirituais, avançamos para uma próxima pergunta do Cristo, que surge no Evangelho de Marcos, capítulo 26, versículo 50. É um momento dramático da passagem de Jesus pela terra. É um momento em que ele está reunido com alguns discípulos, já aguardando o momento da sua prisão. Já havia avisado que ele passaria pelos martírios, que ele passaria pelos momentos de aflição, que ele seria traído e que ele seria crucificado. Aguardava o momento. Eis que aquele que até então estava lado a lado dos apóstolos, aquele que estava ao lado de Jesus até poucos instantes, aquele que reencarnou para ser discípulo do Mestre, tinha na sua trajetória espiritual ser um companheiro, ser um colaborador do trabalho com Jesus, chega agora com os sacerdotes do templo, com soldados romanos, a fim de entregar Jesus às autoridades na profunda traição. E quando ele se aproxima, Jesus indaga, endereça a ele a pergunta que, repito, vou repetir isso muitas vezes hoje, atravessa os séculos e chega ao nosso ser. Essa pergunta é feita a nós. Jesus olha nos olhos de Judas e fala: amigo, a que vieste? Perguntemo-nos: a que viemos? A que viemos nesta atual reencarnação? Identifico-me como espírito imortal. Qual é o teu nome? Eu sou Felipe nessa existência, mas imortal em jornada evolutiva, com sombras a serem trabalhadas, a caminho da luz, em busca de me renovar, de me trabalhar, de me tornar um pouco melhor, de exercitar o bem, de seguir o evangelho, de trabalhar na caridade. Mas aqui vim. É importante fazer essa pergunta. Será que nós já identificamos qual é a finalidade da nossa atual reencarnação? Eu já consigo perceber o que me cabe realizar aqui, cada um de nós. Reencarna com finalidades específicas. Há uma finalidade geral, central, que é a de progredirmos, melhorarmos,
cumprirmos a parte que nos toca na vida, mas cada um tem as suas especificidades. E nós vamos identificando conforme a vida vai se descortinando, vai acontecendo. Por isso a importância da prece, da meditação, da leitura edificante, da disposição em trabalhar a si mesmo, para que nós possamos ir reconhecendo o que nos cabe fazer. Mas sempre com o foco central. Estamos em jornada de trabalho interior. Aprendemos em O Livro dos Espíritos a finalidade da reencarnação é melhoramento dos seres. Em realizando a jornada reencarnatória, nós vamos nos melhorando, as vicissitudes da experiência na matéria nos desenvolvem, nós vamos ali nos desenvolvendo. E nesse processo, nós vamos cumprindo uma parte que nos toca no universo, que cabe a cada um de nós. No estágio evolutivo em que estamos, cada um de nós tem uma finalidade, tem algo a cumprir. Então nos cabe a pergunta: a que viemos? Se nós nos identificarmos com a missão central, somos espíritos e nos cabe responsabilidade no mundo, agir no bem, empregar os meus esforços para domar as minhas más inclinações, buscar o perdão, viver a lição de Jesus, já estamos na rota. E aos poucos, conforme a vida se descortina, nós vamos identificando e cumprindo a parte que nos toca. A que vieste? Mas nos cabe também aqui a reflexão. Talvez nós estejamos já mergulhados num trabalho, e por vezes estamos, seja dentro da casa espírita, no trabalho, na construção, e é sempre importante essa pergunta, para que nós não sejamos, por vezes, na ânsia de perdermos essa finalidade principal da vida, às vezes colocando desejos pessoais acima dos interesses coletivos, um desejo, no caso aqui dessa passagem, Judas acreditou-se mais inteligente que Jesus, acreditando que ao entregar Jesus, uma revolução exterior se iniciaria, uma revolução armada em que Jesus se levantaria como um líder de violências, impondo sobre o Império Romano a vontade do povo judeu. Judas acabou sendo instrumento da entrega de Jesus para o martírio. Nos cabe a pergunta: quando nós saímos da finalidade, poderemos nos arrogar, nos arvorar a ser pedra de tropeço, a ser um complicador da nossa trajetória, da trajetória de outros companheiros. Então vale a pergunta: a que viemos? Avançamos então, se identificamos que somos espíritos imortais, se passamos a refletir e meditar a fim de identificar e bem nos compenetrarmos do que viemos fazer, a que viemos, nos cabe a pergunta, que encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. João Batista, o precursor de Jesus, tinha discípulos que acompanhavam as suas lições, os seus ensinos. Ele era o precursor do mestre, era também, segundo vemos com Humberto de Campos, no livro Boa Nova, era companheiro de Jesus, eles cresceram juntos, eram primos. E João Batista, quando estava com os discípulos dele e vê Jesus passando, ele anuncia: eis a luz do mundo. É a ele que vocês devem seguir agora. Então, aqueles companheiros se voltam e começam, e Jesus segue caminhando. Então eles se voltam e começam a seguir Jesus, e Jesus então se volta na direção deles, e a pergunta, é claro, é feita para nós, para mim, para você que está aí acompanhando. Que buscais? Imagina só, você vai caminhando, você vê Jesus passar, resolve ir caminhar na direção dele. Eu vou seguir este homem, eu vou seguir Jesus.
E ele se volta na direção e pergunta: que buscais? Quem saberia responder aí? Qual seria a nossa resposta diante de uma pergunta como essa de Jesus? Que buscais? Se nós identificamos a que viemos no mundo, intelectualmente poderemos saber a que viemos, mas é preciso pensar: estou buscando isso? Que buscais? Quando nos aproximamos da mensagem de Jesus, quando nós buscamos a casa espírita, quando nós buscamos o estudo espírita, nos integrar no trabalho, nos integrar no estudo, na obra, para a transformação, vale a pergunta: que buscais? Nós buscamos caprichos pessoais, nós buscamos alcançar os nossos próprios desejos, ou uma busca de servir ao Mestre, de afinar, afinizar, sintonizar a nossa consciência, a nossa bússola interna com os propósitos divinos? Eis uma pergunta, porque muitas vezes nós identificamos o que é necessário para a nossa transformação, mas não buscamos isso. Não buscamos. Então, aquele que se aproxima do Evangelho, aquele que se aproxima do Espiritismo, da casa espírita, da busca pelo trabalho, vale a pergunta: que buscais? É como alguém que precisa olhar para dentro de si. O que é que eu estou buscando? O que eu vou em busca quando vou à casa espírita? Quais são os meus anseios, as minhas buscas? Então, é a pergunta que é endereçada a todos os candidatos a discípulos do Mestre. Se respondemos à pergunta: qual é o teu nome? Me identifico com a realidade de espírito. Se nós nos identificamos com o que viemos fazer no mundo e já conseguimos responder o que é que estamos buscando, responder com sinceridade a nossa busca, aí nós vamos para a lição daquele que já se torna discípulo de Jesus. Aquele que reconhece tudo isso, adentra-se nas fileiras da caridade, do trabalho no bem, da autotransformação, da renovação interior, e passa a aprender com Jesus nos passos, nas experiências de cada dia, nos desafios que chegam, nas necessidades de amparo, de socorro. E aí começam a chegar a cada um de nós os imperativos de trabalho no bem, as oportunidades de ação no bem. E aí nós avançamos para uma pergunta que nós encontramos em Marcos, capítulo 8, versículo 5. Jesus está com os seus discípulos em um lugar deserto, às margens do mar da Galileia, e uma multidão acompanhou todos eles. Durante todo o dia, os discípulos estavam ao lado de Jesus, amparando aquelas criaturas sofredoras, que experimentavam grandes aflições e buscavam auxílio, buscavam Jesus, e eles também amparando. Jesus falava, Jesus dava de si, até que a noite começa a chegar, os apóstolos começam a ficar preocupados com o alimento que era pouquinho e só dava para o colégio apostólico, só para eles, só para aquela turma. Só tinha comida para Jesus e para os discípulos, mas havia uma multidão imensa ali. E eles estavam amparando, falando, curando, atendendo a todos. E aí os discípulos vão a Jesus e dizem: Mestre, vamos mandar esse povo embora, porque não temos comida para todos. E aí Jesus olha no fundo dos olhos deles. Eu fico imaginando como se fôssemos nós que estivéssemos lá. Porque no fundo, somos. Porque no fundo, há circunstâncias na vida que surgem que replicam aquela. São outros cenários,
são outras circunstâncias, é outro tempo, mas essa paisagem da Galileia se dilata aos dias de hoje e chega no contexto da atualidade. Quantos pães tendes? É a pergunta de Jesus. Como quem pergunta, quais são as possibilidades que tu tens a oferecer? Reflete, o que é que tens de ti para dar, para oferecer aos teus irmãos em sofrimento? Sai do egoísmo que pensa só em ti mesmo. Nós poderemos estar ao lado de Jesus por vezes, no sentido alegórico, figurativo, ou dentro da casa espírita, ou já com a lição do Evangelho intelectualmente em nós, e numa situação que nos exige, que nos pede abrir mão de algo que é nosso, que nós teremos que renunciar a uma benesse só para nós e compartilhar, nós poderemos deixar que o egoísmo fale mais alto e nos tornemos insensíveis às necessidades, às dores do próximo. Quantos pães tendes? O benfeitor Emmanuel comenta essa passagem nos seus comentários aos evangelhos. E ele faz uma analogia belíssima quando ele vai falar da migalha como sendo a migalha de boa vontade no trabalho do bem. Às vezes, nós nos aproximamos do trabalho ou das necessidades que nos exigem, que nos pedem na transformação, e um trabalho, às vezes, na casa espírita é muito comum. Às vezes começa a surgir muitas necessidades, precisa fazer uma reforma na casa, são muitas pessoas que vão chegando ao centro. Nesse momento que nós estamos vivendo, que há muitas necessidades no mundo inteiro. Há muitas pessoas aflitas, há muitas pessoas angustiadas, com medo, preocupadas. E o discípulo do Cristo é convocado, nesse momento, a oferecer uma migalha do que já tem desenvolvido em si. Oferece um pouco de ti. Porque na passagem, ao abrir mão do alimento só para si e decidir se compartilhar, os recursos se multiplicam. E Emmanuel vai dizer, quando nós temos poucas possibilidades, mas eu já sou tão imperfeito, eu tenho poucas virtudes, eu tenho tantas limitações. Emmanuel diz assim, oferece a tua boa vontade no trabalho do bem. E o alto, as forças superiores, a providência divina, através dos mensageiros, dos espíritos luminosos que se dedicam a estender o bem no mundo, multiplicarão as tuas forças no trabalho. Jamais faltará possibilidades. Nós encontramos nas histórias, por exemplo, do querido Chico Xavier, de outros desses espíritos que são grandes inspirações para nós, momentos em que a sua profunda fé entrega no trabalho do bem, no momento oportuno, o auxílio inesperado se apresentava. É a nossa boa vontade colocada no serviço do bem, que é multiplicada pela providência divina, pelas leis que regem o universo. Confiemos em Deus, confiemos no alto. Cabe a pergunta, quantos pães tendes? Qual o pão da tua boa vontade? Nós não sabemos. O poder dos pequenos gestos. Pequenas migalhas, às vezes um gesto nosso que para nós é uma migalha, para outro coração, é o início de uma gigantesca transformação no bem. É o início de uma enorme revolução na sua vida. Então, não menosprezemos o poder imenso dos pequenos gestos no bem. Se respondemos a essa pergunta, quantos pães tendes, quantos valores já desenvolveste, quantas virtudes, qual a boa vontade que já podes oferecer, chegamos aqui, num outro momento, dramático do Evangelho. O discípulo, conforme vai se integrando
na necessidade de transformação interior, conforme avança na sua trajetória evolutiva, conforme se dispõe a cada vez mais se melhorar e abraçar o trabalho com Jesus, a sua renovação moral e a disposição de servir ao alto, aos mensageiros, aos missionários da luz, também chegam grandes desafios. Há sempre resistências que tentam se erguer no caminho da luz. E nós carregamos, como já dissemos hoje ainda, trazemos bagagens das nossas reencarnações passadas que são sombras, que são hábitos, às vezes deprimentes, hábitos enfermiços que nós acalentamos de reencarnações passadas, que precisam ser trabalhados. E às vezes são portas de acesso a espíritos infelizes, às vezes inimigos do ontem, às vezes corações a quem nós possamos ter feito muito mal e que necessitam da nossa tolerância, da nossa compreensão e que nós precisamos do perdão deles. Então, nós chegamos no momento dramático da passagem de Jesus e que nós podemos também pensar como os momentos que vivemos agora. Jesus se reúne ao monte, prestes à sua prisão, e convida os seus 3 discípulos para se recolherem com ele em oração, porque era um momento de muita tensão. Era um momento em que era necessária a vigilância e a oração para fortalecimento interior. Momentos como nós experimentamos agora, no mundo inteiro. Há muitas aflições, há um clima espiritual denso, há muitos corações em sofrimento, em aflição, em preocupação, em medo, e nós precisamos agora responder à pergunta de Jesus. Por que dormis? Orai para que não entreis em tentação. Os discípulos não deram conta de se manter acordados em prece, vigilantes com Jesus, e dormiram. E quando Jesus chega e acorda eles, pergunta, por que dormis? Muitos de nós temos atravessado vários séculos, e mesmo, talvez, nessa reencarnação, dormindo o sono das ilusões. Sonolentos para as realidades do espírito e para as nossas reais necessidades. Às vezes, dormimos para a necessidade do outro. O mundo experimenta dolorosas transições e nós, por vezes, estamos fechados no nosso próprio mundo, adormecidos ante a convulsão que se espalha e que nós podemos agora nos manter despertos e vigilantes com o Cristo, porque tenhamos a certeza, os seus trabalhadores, os seus missionários estão vigilantes e despertos e contam com a nossa colaboração. Se os desencarnados, se os espíritos que nos precederam na jornada evolutiva estão despertos, vigilantes, em constante trabalho no bem, nós que estamos reencarnados agora e que certamente temos na nossa programação reencarnatória atravessar essa experiência na Terra, reencarnados, podemos estar despertos com Jesus. Então, mantenhamos-nos lúcidos, deixando o sono das ilusões para trás, assumindo a responsabilidade que nos cabe de discípulos do divino amigo e mestre de todas as horas, seguindo sempre com ele. E aí nós avançamos e chegamos a uma outra pergunta que também fala muito aos nossos dias atuais. Agora, um momento já depois da crucificação de Jesus, no 3º dia. Havia passado 3 dias que Jesus fora crucificado e que muitos companheiros se sentiam entristecidos, desiludidos, porque acreditavam que Jesus era aquele grande líder que viria libertar o povo, que faria uma revolução exterior. Então nós encontramos 2 companheiros que caminhavam na estrada de Emaús. E eles seguiam comentando, entristecidos, muito entristecidos, comentando a crucificação, os momentos dolorosos,
e tal, e de repente um companheiro, um peregrino se aproxima deles, passa a caminhar ao lado deles, eles não percebem quem era, e o peregrino pergunta: que palavras são essas que trocais entre vós enquanto caminhais? Perguntemos. Aquele peregrino era o próprio Cristo que se aproximava. Quando nós entramos em padrões vibratórios negativos, quando os nossos comentários, as nossas palavras, o nosso clima mental é um clima de desesperança, de desespero, de revolta, nós entramos em sintonia que nós não percebemos a atuação espiritual superior à nossa volta no mundo agora mesmo. Quem de nós duvida da presença constante e amorosa do Cristo nesses tempos de transição? Que palavras são essas que temos trocado entre nós enquanto caminhamos na trajetória da Terra, aqui reencarnados, nas redes sociais? O que é que nós compartilhamos uns com os outros nas redes sociais? O que é que conversamos quando nos ligamos? Essa pergunta é do Cristo. Que palavras são essas que estamos trocando enquanto caminhamos na trajetória evolutiva aqui na Terra? Podemos estar caminhando sem perceber a amorosa presença, o amoroso amparo dos espíritos amigos. Poderemos estar lendo as mensagens e não percebendo. Lendo e não acalentando nosso coração dessas realidades. Mas o tempo avança e nós avançamos também para a próxima pergunta, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Se nós respondemos, se nós, por vezes, podemos não perceber a presença da espiritualidade, poderemos estar experimentando uma cegueira. Às vezes o ódio, o egoísmo, a insensibilidade nos torna cegos à dor do próximo, às necessidades reais da nossa vida. O egoísmo é um grande entrave ao nosso progresso, aprendemos com a doutrina espírita, porque também nos torna cego às nossas reais necessidades. Então, Jesus também caminhava, passava por Jericó, quando aquele homem cego pedinte ouve falar que Jesus por ali passava, começa a gritar por ele, então Jesus vai na direção dele e faz uma pergunta que parece tão óbvia. Que queres que eu te faça? Gente, Jesus curava as pessoas por onde passava, amparava. Ele chega na frente de uma pessoa, de um cego, pedinte, e pergunta: que queres que eu te faça? Não é óbvio. Será que não é óbvio? Mas será que nós saberíamos responder essa pergunta? Se Jesus chegasse hoje para cada um de nós, agora, nessa noite aqui, imagina, Jesus entra na tua casa agora, para na tua frente, olha nos teus olhos e pergunta: que queres que eu te faça? Quem de nós saberia responder em proveito próprio? É a pergunta do Cristo. Não é o gênio da lâmpada, não são os nossos desejos. O Cristo sonda as nossas reais necessidades, por mais óbvias que elas possam parecer, porque talvez nós não estejamos percebendo. É preciso a jornada de autoconhecimento, por isso o Espiritismo propõe: conhece-te a ti mesmo, o meio mais prático de se melhorar desde essa encarnação já. Olha para dentro de ti, sonda as tuas reais necessidades na vida. Talvez a minha real necessidade nessa encarnação seja justamente destruir o orgulho que pega. Qual é a minha chaga moral que eu mais necessito trabalhar agora? Emmanuel, comentando essa passagem, fala
nossa, de inúmeros símbolos tão bonitos dessa passagem, que o cego, ele lança a capa fora quando ele se levanta para ir na direção de Jesus. Ele fala, é a capa das ilusões. Naquele tempo, as pessoas eram reconhecidas pelo seu status social, pela sua característica, pela roupa que vestia. Será que ainda é assim? Será que nós ainda julgamos as pessoas pela sua roupa, pela sua aparência exterior? Será que nós ainda julgamos, condenamos as pessoas pela sua aparência exterior, esquecendo que são espíritos? E nós olhamos para nós mesmos? Então a pergunta, que queres que eu te faça? Emmanuel, ao comentar, diz, o cego de Jericó soube responder em proveito próprio, porque ele diz, Senhor, que eu volte a ver. Ele identifica qual era a sua real necessidade, por mais óbvia que ela possa parecer. Ele não pede riqueza, ele não pede facilidades na vida, ele não pede nada além da sua mais profunda necessidade. E a passagem encerra ainda dizendo que, ao retomar a sua visão, e há um detalhe bonito na passagem, esses estudos minuciosos do Evangelho são muito, à luz da doutrina espírita, são muito especiais, porque nos apresentam detalhes importantes. Na palavra, quando ele diz que eu volte a ver, ele fala que a palavra dá um sentido de que o sentido do seu olhar se voltasse para o alto. Numa proposta do ser que busca também a elevação de pensamentos, de padrão moral da vida, olhar a vida a partir de outro ponto de vista, espiritualizar-se. Senhor, que eu volte a ver. E a passagem encerra dizendo que Bartimeu, que era o cego pedinte, após a sua cura, seguia Jesus no caminho. Então, ele, ao obter a sua real necessidade, passou a seguir Jesus. E aí é o símbolo também da alma, do espírito, que passa agora a afinizar a sua vida ao Evangelho, ao caminho do Cristo. Mas na noite de hoje, chegamos à nossa última pergunta, a nossa pergunta final. Para a noite de hoje, há várias perguntas no Evangelho. Há várias outras que nos convidam a fazer essa jornada, essa trajetória por dentro de nós mesmos, mas chegamos ao momento de uma outra cura. Uma mulher que experimentava um fluxo de sangue contínuo há 10 anos. E ela ouve falar da passagem de Jesus por aquela cidade, e ela vencendo todos os preconceitos sociais. E a passagem é muito profunda, não há tempo, é claro, hoje para falarmos mais detidamente dela, mas ela vence todos os preconceitos, a opressão social que havia, ela não poderia sair à rua naquele momento, porque era considerada impura, ela vence uma enfermidade física e uma opressão social, uma exclusão social, para entrar no meio da multidão e tocar a veste de Jesus. E há uma música belíssima, Vestes do Amor, né, do Tim Vanessa também, que fala sobre essa passagem. E quando ela toca, e quando nós buscamos tocar Jesus, vem a pergunta: quem me tocou? Quem de nós hoje, na noite de hoje, ao fazermos essa trajetória de reflexão, pode dizer que vai fazer essa trajetória na direção do Mestre, a fim de tocar para deixar que a sua luz adentre o nosso ser. É um movimento do ser em busca da sua renovação, da sua transformação, e assim a luz passa a vir em nossa direção também. Muitos de nós, ali, quando ela toca Jesus, ele para e pergunta quem me tocou, muitos estavam na volta dele, havia uma multidão na volta de Jesus. Mas ninguém, efetivamente, havia uns apóstolos ali, mas a maioria que estava ali não necessariamente estava tocando Jesus. Muitos tocavam fisicamente, mas não eram tocados por ele. Mas não tocavam, em essência, a sua mensagem. E vale a pergunta: quando nos aproximamos do Evangelho, às vezes nós queremos tocar em pessoas
pessoas, né? Idolatramos pessoas, idolatramos e queremos tocar. Agora nós não podemos tocar uns aos outros, mas nós podemos elevar o nosso pensamento na busca da espiritualidade superior, transformar os nossos lares em templo de espiritualidade, de espiritualização do nosso ser, vivendo lições do Evangelho dentro dos nossos lares, nos lugares por onde nos movemos, por onde agimos. É uma das grandes lições. A passagem é bastante profunda e cabe grandes reflexões, mas na noite de hoje, como o tempo avança, eu gostaria de encaminhar para o nosso encerramento com uma pequena história trazida pelo espírito Humberto de Campos. E retoma a pergunta: quantos pães tendes? E fala do poder dos pequenos gestos em nossas vidas. Então eu queria encaminhar para o nosso encerramento com essa história. História de um pão. Do espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Diz ele assim: quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. Desencarna e em espírito busca o seu palácio, a sua casa, tentando retomar as suas posses, as suas riquezas. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Vendeu a casa, o palácio, desfez-se de todos os seus bens. Viu ele, então, baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, brigavam, disputavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros lá da infância. Todavia, entre eles encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerença e de usura, de egoísmo. Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou por fim a visão, arrojando-lhe as trevas. Espiritualmente viu-se cego, privado da visão, e agora experimentava trevas em espírito. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira, e ele vê, diante dos seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Nas regiões espirituais inferiores, ele alcançou um local chamado Casa das Preces de Louvor. Não obstante, deslumbrado, chorou ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Havia um espírito velando no pórtico e quando ele chegou próximo, vendo a presença, começou a intensamente chorar. Após ouvi-lo generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada um desses fragmentos luminosos que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra e aqui se encontra. Ai de mim, eu jamais fiz o bem, ele diz. Em verdade, Barsabás, trazes contigo em grandes sinais o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito, veja só, Barsabás, uma prece em louvor a ti, veja.
essa estrela, essa pequena estrela, foi uma prece em louvor a ti, em agradecimento. A mim? Como assim? Como assim? Há 32 anos, deste um pão a uma criança e essa criança te agradeceu. E essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Então Barsabás começou a chorar profundamente e disse: foi o Jonaquim, não foi? Jonaquim, sim, ele mesmo, Barsabás. Segue a claridade do pão que deste um dia por amor e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento nas trevas. E Barsabás então passou a seguir aquela tênue luz que se irradiava daquela estrela. E começou a seguir, e não percebeu que chegava aos planos terrenos. Chegava em espírito novamente à terra. Parou em frente a uma carpintaria humilde na terra. Lá dentro, um homem calejado refletia e manobrava a sua enxada, os seus instrumentos, aquele carpinteiro trabalhando, aquele homem de mãos rudes e calejadas no trabalho. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio daquela luz, Barsabás, em espírito, abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente uma criança no colo. Era Barsabás que voltava e iniciava a trajetória da sua redenção espiritual por um pão dado, por amor ao próximo, sem esperar recompensa. Então não menosprezemos jamais o imenso poder dos pequenos gestos e das pequenas perguntas que podemos fazer a nós mesmos, passo a passo, dia a dia. Vamos nos transformando e nos melhorando. Que nós possamos, no dia de hoje, fazer o melhor de nós, o melhor que já possamos fazer. Agradeço muito a atenção de todos e agora devolvo a palavra para os nossos amigos aí. Agradeço muito. Um grande abraço. Só nos resta agradecer. Muito obrigada, Felipe, pelos ensinamentos da noite. E tu possa estar mais vezes conosco, né? Deus quiser. Virtualmente ou pessoalmente também no futuro, né? Muito obrigada. Muitas lições bonitas. Muito obrigada. Então, agora chegou o momento de recebermos o passe. Nós já temos uma equipe que está vibrando na casa por todos nós, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e rogar o que nós necessitamos neste momento. Senhor, de infinita bondade e justiça, nós te pedimos que nos envolvas em energias de paz, de amor, de saúde, equilíbrio e sabedoria, fortalecendo a nossa mente, nosso coração para o entendimento maior, e que possamos aplicar as lições da noite de hoje, que possamos refletir nas perguntas de Jesus. Parecem simples, mas são profundas. Sejamos pessoas melhores a cada dia e que possamos sempre, em cada oportunidade, fazermos o bem, aplicarmos o que nós já sabemos, os pães que nós já temos para dar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, da prática do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. E assim, em nome de Deus, que é o nosso Pai, de Jesus, que é o nosso mestre e guia, Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual do Centro Espírita Seara de Jesus, e de toda espiritualidade amiga, nós agradecemos e encerramos a exposição doutrinária da noite de hoje. Uma boa noite a todos.